Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, onde atendo público tanto masculino como feminino. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês qual a função do PSA. Afinal de contas, para que serve a próstata e o PSA, que é tão falado e tão comentado no nosso dia a dia. Assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que serão informações relevantes para vocês. Afinal de contas, para que serve a próstata e qual a função do PSA? A próstata, pessoal, não serve só para dar câncer. Muito pelo contrário, ela não serve só para dar problema. Ela tem uma função primordial na reprodução humana, na fertilidade humana. A próstata é uma glândula que mede mais ou menos 3, 4 centímetros, fica localizada abaixo da bexiga e a sua função é produzir um líquido prostático. O PSA é o antígeno prostático específico que compõe esse líquido. Mas qual que é a função do PSA? Muito provavelmente, sem o PSA, os espermatozoides não teriam viabilidade, porque a função dele é liquefazer o líquido prostático, favorecendo assim a mobilidade do espermatozoide para facilitar a fecundação com o óvulo. Então, ele assume um papel primordial para a reprodução humana. Uma dúvida muito comum dos pacientes é se os pacientes operados de próstata, que fizeram a cirurgia do câncer de próstata, tiraram a próstata e a vesícula seminal, se eles podem ainda ter filho. Pessoal, pelos métodos naturais, não é possível, porque não tem próstata, não tem vesícula seminal, esse paciente não ejacula mais. Porém, por métodos de fertilização assistida, sim, isso é possível, porque o espermatozoide ele vai ser retirado direto do testículo. Só um adendo no nosso vídeo, porque é uma dúvida muito frequente. Voltando aqui para o PSA, qual seria o valor normal? Agora que a gente já sabe a função, qual seria o valor normal do PSA e quando a gente deve se preocupar com ele? Basicamente, o PSA, ele é um teste de triagem que precisa acender uma luz para os homens, principalmente acima de 50 anos, quando a gente nota alguma alteração. Seu valor normal é até 4, mas a gente precisa associar sempre a idade e ao tamanho da próstata. A gente aceita aí um valor de referência de 2,5 para homens até 60 anos e acima disso até 4 aos 75, 80 anos. É mais ou menos o nosso valor de referência, mas lembrando que isso não é preciso, que não é uma precisão. É só um valor para a gente se basear mais ou menos. Outros fatores precisam ser levados em consideração. A Sociedade Brasileira de Urologia hoje orienta que os homens a partir de 50 anos devem ser triados para o câncer de próstata já com o exame de PSA associado ao exame de toque. Para quem tem história familiar positiva, casos de câncer de próstata na família, pai, irmão, esse rastreio ele começa mais cedo, aos 45 anos. Mas e o valor do PSA alterado? É sempre câncer? Não, pessoal, não é câncer. Existem várias situações que alteram o valor do PSA, como, por exemplo, situações rotineiras do nosso dia a dia. Andar de moto, andar a cavalo, relação sexual. O próprio exame prostático, o toque retal, ele é capaz de alterar o PSA. Por isso que antes do paciente fazer a simples coleta, existe todo um preparo, ele precisa ficar pelo menos 3 a 5 dias sem se masturbar, sem ter relação, sem andar de moto, sem andar a cavalo, porque essas situações simples, elas podem levar a uma elevação do PSA e uma interpretação errada do exame. Em relação às situações patológicas, as doenças que podem alterar o PSA, muito frequente, a hiperplasia prostática benigna, o aumento benigno da próstata, o câncer de próstata, que aí é o objetivo principal do rastreio para a gente detectar qualquer lesão numa fase inicial e ter aí mais de 90% de chance de cura. Além disso, situações de inflamação, as prostatites, prostatite aguda, prostatite crônica, essas situações elas podem aumentar exorbitantemente o PSA. Às vezes o paciente chega assustado com um PSA de 20, 30, 40 e na verdade é uma inflamação. Mas como a gente sabe, como definir se a elevação do PSA é um estado normal, um fato corriqueiro, ou se trata de uma patologia?
Pessoal, ainda é importante fazer o exame da próstata, o toque retal. A nossa Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que o exame físico seja feito em associação com o PSA. No exame físico, a gente vai avaliar a consistência da próstata, a presença de nódulo, o tamanho, a simetria em relação a um lobo e outro, e a gente vai conseguir definir, por exemplo, às vezes, um diagnóstico de suspeita de câncer de próstata, definir se esse paciente vai para biópsia de próstata ou não. E o PSA baixo, ele é capaz de eliminar o risco de câncer de próstata? Não, infelizmente não. Alguns tumores de próstata, e aí a importância do toque retal, são diagnosticados só no toque. É a minoria, porém, às vezes eles cursam com PSA normal, PSA de 1, PSA de 2, e quando a gente examina o paciente, a gente detecta o nódulo no toque. Esses tumores, eles podem ser tão indiferenciados, com um tecido diferente, que eles não produzem o PSA. Por isso que eles cursam com PSA baixo. Então, pessoal, é importante sempre associar o exame laboratorial ao exame físico. A partir daí, hoje a gente pode lançar a mão de ressonância para saber se esse paciente necessariamente precisa ir para biópsia, a ressonância multiparamétrica da próstata. Hoje tem métodos de biópsia de próstata muito eficientes, biópsia por fusão de imagens, que vai ajudar a gente a identificar necessariamente um nódulo que precisa ser biopsiado. Alguns pacientes têm os quadros mais raros de ter o PSA cronicamente elevado. A gente acompanha no consultório pacientes com PSA de 10, 20, 30, que às vezes são submetidos a várias biópsias ao longo da vida. 4, 5 biópsias de próstata é um exame não muito confortável, apesar de ser feito com sedação, mas a gente precisa excluir o maior risco, que é a detecção aí de um câncer de próstata. Isso acaba sendo rotina do urologista, ter que repetir a biópsia no seu paciente, quando o exame de PSA está insistentemente elevado. Vocês já devem ter reparado que quando a gente pede PSA no consultório, existem dois tipos, o PSA total e o PSA livre. O PSA total é o que a gente sempre solicita de primeira escolha. É aquele PSA que realmente vai representar o valor sanguíneo do paciente. Agora, o seu valor de referência ele é até 4, mas o PSA livre, ele é uma fração, ele é um refinamento do PSA que a gente vai usar quando o PSA está acima de 4. Se o PSA total está acima de 4, a gente lança a mão desse recurso, que é o PSA livre, para fazer uma associação e ter uma possibilidade de diferenciar alguma patologia maligna da próstata. Por exemplo, se o PSA, a relação de PSA livre total, ela é mais baixa, ela é menor do que 14%, esses quadros eles são mais suspeitos para uma doença maligna, para um câncer de próstata. Se a relação do PSA livre dividido pelo PSA total estiver mais alta, maior que 14%, esse quadro é mais sugestivo de hiperplasia benigna. Então isso aí é um método que a gente utiliza aí para tentar refinar o nosso diagnóstico. O que fica nesse vídeo, pessoal, é a mensagem de que o exame de PSA é indispensável, assim como o exame de toque. Nem todo PSA alto é câncer, nem todo PSA baixo está livre de câncer, e é necessário que o homem passe com o urologista pelo menos uma vez por ano para fazer esse rastreio, para que doenças de próstata mais graves, como por exemplo o câncer, possa ser diagnosticado em estágios iniciais e serem submetidos ao tratamento adequado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa informação com quem você acha que vai se interessar por ela. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações e até mais.